Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, vamos falar um pouco sobre o Evangelho do Mestre Jesus, vamos refletir um pouco sobre o momento em que vivemos e as instruções que o Mestre Nazareno nos trouxe para que pudéssemos conviver com tamanhas dificuldades pelas quais passamos, nesse momento em que o mundo passa por uma prova coletiva. A pandemia igualou as nações. Não mais os ricos e os pobres, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, países em desenvolvimento. Não. Todas as nações foram visitadas pelo vírus. Em todas elas, muitas vidas estão sendo ceifadas todos os dias. E nós precisamos refletir sobre as consequências de tudo isso no nosso dia a dia e trazer o Evangelho do Cristo mais próximo da nossa mente, das nossas ações, para que possamos vencer essa prova a qual o mundo todo está sendo submetido nesse momento. A morte ronda a nossa cidade, o nosso bairro, muitas vezes a nossa família. Estamos cerceados do ir e vir. O comércio fecha. Nós não temos mais o direito de exercer a nossa profissão, às vezes. Tivemos que cercear as nossas atividades. Não pudemos mais nos reunir nas nossas casas de oração, nem com os nossos familiares. Não pudemos comemorar os aniversários, nem as festas de final de ano. Há um ano, estamos submetidos a um regime diferente do que estávamos habituados. E toda essa prova nos trouxe muitas aflições, nos trouxe o medo do futuro, nos trouxe essa condição de não sabermos mais como será o nosso amanhã. Não só pelo risco da desencarnação, mas também pela continuidade dos nossos negócios, do nosso emprego, pelo abastecimento de produtos essenciais e toda uma circunstância que nos leva a temer o futuro. E é nesse momento em que nós precisamos mais nos lembrarmos das palavras do Cristo. Jesus, no Sermão da Montanha, nos trouxe a convicção, a certeza de que seremos felizes quando superarmos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, quando conseguirmos realizar essa reforma íntima tão necessária no nosso comportamento, nos nossos valores. Dentre tantas instruções, vem aquela que nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E é justamente nesse momento de aflição em que estamos vivenciando uma experiência inusitada. Jamais imaginaríamos que o mundo fosse parar diante de um vírus. Mas isso acontece. E já há um ano estamos vivenciando essa experiência. É diante das aflições causadas por essa experiência que nós precisamos refletir sobre a mensagem do Cristo, sobre suas palavras. Quando seremos bem-aventurados? O que significa ser bem-aventurado? Bem, é preciso compreender, em primeiro plano, que somos espíritos imortais. Que não foi por um acaso que nós reencarnamos neste momento, nesta terra, neste país, nessa cidade, nesta família. A vida se iniciou quando Deus nos criou simples e ignorante. E assim, ela vai seguindo o seu curso.
E pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos escolhendo os caminhos para que deixemos de ser ignorantes. Então a vida é algo contínuo. E as encarnações se sucedem, nos oferecendo as oportunidades de vivência, de transformação. É assim que nós precisamos olhar para o nosso futuro, como espíritos imortais. Seremos vitoriosos, sim, quando pelo nosso esforço, pela nossa vontade, pudermos superar as nossas deficiências, as nossas imperfeições. Seremos bem-aventurados, vitoriosos, diante das provas oferecidas, quando aprendermos, através das lições do Cristo, do seu Evangelho de luz, nos comportarmos segundo a vontade do Pai, segundo suas leis perfeitas e imutáveis. É claro que hoje convivemos com a morte, mas quando nós nos conscientizamos do espírito imortal que somos, a morte deixa de ser algo terrível e definitivo e passa a ser mais um estágio em vidas sucessivas. Estamos reencarnados no mundo de provas e expiações, e não é por acaso. Foi pelos nossos méritos ou deméritos que nós conquistamos essa posição. E precisamos vivenciar essa experiência conscientes da justiça, da bondade, da misericórdia do Pai. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz explicações sobre as causas das nossas aflições. Então, hoje que vivemos uma aflição imensa, global, em que muitas e muitas famílias se deparam com essa situação de pandemia, é preciso relembrar todos esses itens que são trazidos através das mãos de Allan Kardec, na interpretação das palavras do Cristo. Os espíritos superiores nos falam de causas anteriores das nossas aflições atuais. Isso quer dizer que, em vidas passadas, em outras oportunidades, cometemos equívocos, nos desviamos das leis de Deus, que são justas, que são misericordiosas, mas são imutáveis e infinitas. E hoje colhemos as consequências. Só assim, nas fieiras da reencarnação, é que nós conseguimos compreender e aceitar que Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso, pois nos oferece a cada um segundo as nossas próprias obras. Então conseguimos olhar para uma família que tem 3 filhos perfeitos e um filho diferente. Por quê? Castigo de Deus aos pais? Não. Provas necessárias para um irmão que vem resgatando erros do passado e vem renascendo numa família estruturada, que possa acolhê-lo e oferecer a ele os meios para que ele vença suas imperfeições. Então nós conseguimos enxergar a justiça de Deus apesar das diferenças que ocorrem, porque entendemos que já vivemos antes e que a experiência que vivemos hoje é resultado, é consequência das experiências que já vivemos. Mas a certeza de que viveremos novas experiências é que nos dá a certeza de que Jesus tinha razão quando disse: seremos bem-aventurados. Conseguiremos vencer porque temos as oportunidades, através das reencarnações, através da misericórdia do Pai que nos oferece o necessário, segundo as nossas forças, para que possamos evoluir e aprender. É nessa condição que nós precisamos olhar a situação que vivemos hoje. Muitas serão as dores, o ranger de dentes, como está previsto no Evangelho, para aqueles que não conseguirem compreender a justiça, a misericórdia e o amor que Deus tem para com todos nós.
que são seus filhos. É preciso entender as aflições a partir do conhecimento doutrinário, do conhecimento espírita. Então, nós olhamos para a situação de hoje, em que, como eu disse, a morte vem rondando o nosso país, milhares de pessoas desencarnam todos os dias, que ela chega à nossa cidade, no nosso bairro e até na nossa família. É claro que perder um ente querido, observar a desencarnação de alguém que amamos, com quem convivemos e desejamos conviver, é muito doloroso. É muito difícil. Mas é preciso compreender o fenômeno da morte como uma mudança de plano, como uma passagem, na certeza de que aquele ser que estava ao nosso lado continua existindo, continua ao alcance do nosso pensamento, das nossas orações, e que não há um abismo que nos separa. Quando Jesus, a morte não é o fim. Quando Jesus foi procurado por um jovem judeu que veio ao seu encontro e Jesus o convidou para que o seguisse, o jovem judeu olha para o mestre e diz assim: Mestre, desejo segui-lo sim, mas antes deixai que eu vá enterrar meu pai. E Jesus então olha para esse jovem e diz: Deixai que os mortos cuidem de seus mortos. Quanto a vós, vinde a mim e divulgai a boa nova. Essa passagem do Evangelho, onde Jesus se refere ao momento da desencarnação, ele deixa patente que todos nós vamos continuar existindo, que todos nós vamos continuar trabalhando quando deixarmos o nosso envoltório material. Deixai aos mortos que cuidem dos seus mortos não só afirma a continuidade da vida, mas também deixa patente que os mortos têm suas atividades, têm suas tarefas. E no momento da desencarnação, não estaremos sós. Não estaremos sós. Estaremos sendo assistidos, muito provavelmente, pelos nossos entes queridos que nos antecederam na passagem para o plano espiritual e que retornam para estar junto conosco nessa experiência. Deixar que os mortos cuidem dos seus mortos, ele evidencia que não estamos distantes uns dos outros, apesar de estarmos em planos diferentes. A certeza de que a vida continua e de que a morte não é definitiva na determinação do nosso futuro, nos traz uma nova visão sobre esse momento angustiante em que nós nos separamos fisicamente. Ver a morte como uma passagem, uma mudança de plano, nos dá o consolo de que o nosso ente querido não deixou de existir. Ele continua, está ao nosso lado, ele está ao alcance das nossas orações. E como são importantes as nossas orações. Trabalhando em grupos mediúnicos, muitas vezes, como esclarecedor, eu tive a oportunidade de observar irmãos que vêm em sofrimento, porque, não compreendendo o fenômeno da morte, continuam vivenciando as dores, as aflições e todas as características do momento da desencarnação. Um infartado, por exemplo, continua sentindo a falta de ar, a fraqueza, a dor no peito, a dor no braço e a angústia de não conseguir respirar. O médium, que tem essa capacidade de perceber a situação em que se encontra o nosso irmão desencarnado e exterioriza toda essa característica, ele nos dá, a nós esclarecedores, a condição de ajudar.
E quando a aflição, a angústia, o sofrimento é intenso, o melhor caminho é a oração. E é imediato. Quando levamos os nossos pensamentos até o mais alto e rogamos a Jesus que auxilie aquele irmão, através dos seus mensageiros que trabalham conosco nas casas espíritas, os fluidos balsamizantes são derramados sobre ele e em poucos segundos, toda aquela aflição, todo aquele sofrimento, ele se dissipa. Porque, amparado pelos mensageiros do Cristo, aberto, receptivo a uma prece, a um desejo sincero de que ele melhore, a mudança de sintonia é imediata. E aquele ser que estava em agonia, em sofrimento, sente o alívio. Esse é o poder da prece. Nós, no grupo mediúnico, somos sensíveis à percepção dos efeitos que uma prece tem no momento em que ela é proferida com sinceridade, com desejo de ajudar. Porque a mudança do nosso irmão desencarnado, no momento da prece, quando ele é envolvido por esses fluidos, pelos nossos fluidos, desejos que temos de auxiliá-lo, de que ele se recupere, isto fica patente, demonstrado imediatamente, numa melhora significativa. Quem não se lembra do filme Nosso Lar, quando Lísias encontra com André Luiz já no leito, já socorrido, e ele apresenta uma ferida muito intensa no seu abdômen, que era uma justificativa da causa mortis, né? Porque diziam que ele era suicida, e realmente ele era um suicida inconsciente, mas ele trazia ali as marcas da cirurgia que o levaram a óbito naquele momento. E Lísias, com seu pensamento elevado a Deus, e com uma toalha, simplesmente limpa o perispírito de André Luiz, e a ferida some, e ele consciente, então, de que havia se suicidado, não de uma forma direta, mas pelos abusos cometidos ao longo de toda a sua vida, ele compreende a situação. Já não precisava mais daquelas marcas. Então, a prece de Lísias, o passe, ele foi suficiente para eliminar aquela angústia, aquela ferida que André Luiz trazia em seu ventre. Então, os nossos irmãos que desencarnaram podem, sendo esclarecidos, sendo conscientes da continuidade da vida, já no processo de despertamento, após esse período de perturbação entre o desligamento do corpo e a consciência no plano espiritual, ele pode despertar já numa boa condição. Mas às vezes não. Às vezes ele tem a incerteza da desencarnação. E às vezes ele traz consigo a mesma aflição, a mesma angústia dos momentos finais da sua existência física. Então, a nossa oração, o nosso pensamento em benefício desse irmão, ele vai ser muito benéfico, vai ser um bálsamo que vai lhe trazer serenidade e melhorar a condição em que ele se encontra no plano espiritual. Então vejam a importância do nosso pensamento, vejam a importância dessa convicção que Jesus nos traz, que os mortos continuam trabalhando, continuam existindo, que estão próximos de nós. Que os mortos cuidem de seus mortos. Quanto a vós, vinde pregar a boa nova. Então que possamos vivenciar o momento da desencarnação com serenidade. Tristeza, sim. Claro, a saudade é a contrariedade momentânea de que nós gostaríamos que aquele ser que amamos tanto e que conviveu conosco por tanto tempo continuasse ao nosso lado. Mas se é a vontade do Pai que ele retornasse ao plano espiritual, que tenhamos a resignação. Tristeza, sim. Revolta, não. A confiança de que Deus é justo, bom e misericordioso e que nada acontece sem que seja a sua vontade. Essa certeza nos dá o consolo necessário para conviver com o momento da desencarnação de uma forma mais serena. A pandemia nos traz também
um medo do futuro, das condições materiais. Como ficaremos? Será que teremos os produtos para comprarmos? Será que os preços, a inflação será muito alta e os recursos que temos não serão suficientes? Como será o nosso futuro? Ah, quantas aflições! Precisamos ter a confiança, a convicção de que o Pai nos oferece o necessário e de acordo com as nossas forças. Não fosse assim, Ele não seria infinitamente misericordioso. Então, não vivamos o amanhã. Lembremos daquela passagem em que Jesus nos fala que Deus, na sua infinita sabedoria, enfeita os campos com os lírios, e nem Salomão, na sua maior exuberância, tem a beleza dos lírios do campo. Que as aves do céu não plantam nem ceifam, mas Deus não as desampara, provendo-as do necessário. Que será em relação a nós, que somos seus filhos? É muito importante que nós confiemos. É claro que não podemos simplesmente confiar na expectativa de que Deus irá solucionar os nossos problemas. Não é assim. A palavra do Cristo é muito forte. Ele afirma: buscai e achareis. Então não podemos ficar passivos diante das dificuldades da vida. Temos que buscar soluções. Temos que ter a convicção de que somos capazes de superar. Porque se amamos a Deus sobre todas as coisas, nós temos a certeza de que Ele é justo, é bom e é misericordioso. E um ser infinitamente justo, bom e misericordioso jamais nos ofereceria algo de que não somos capazes de suportar. Então, essa certeza nos dá a vontade de levantar no próximo dia, a convicção de que as oportunidades virão e a humildade de aceitar aquilo que a vida me oferece nesse momento, porque de acordo com a lei de causa e efeito, é exatamente o que eu preciso. As nossas reações diante das adversidades da vida é que vão determinar o nosso grau de felicidade ou de infelicidade. As adversidades virão, a crise econômica virá, porque estamos passando por uma experiência necessária. Mas como que nós vamos lidar com isso? É esta a grande questão. É por isso que nesse capítulo 5, os espíritos superiores nos falam do bem sofrer. Como que nós podemos sofrer bem? E quando que esse sofrimento nos trará a bem-aventurança? Precisamos refletir sobre isso. Imaginem que acordando numa manhã, já um pouco atrasados, como é do nosso feitio, antes de sair para o trabalho, nós chegamos na garagem e o pneu está furado. Diante daquele fato, nos revoltamos. Justo hoje que eu estou atrasado, o pneu furou. Mas olha que situação. Agora eu vou ficar todo suado, todo sujo, vou perder a hora, o meu chefe vai ficar zangado comigo. A situação é tão crítica na empresa, já estamos passando pela pandemia e agora eu vou chegar atrasado, capaz de levar uma bronca, posso até perder o emprego. Enfim, o fato do pneu estar furado me traz tanta revolta que estraga totalmente o meu dia. Tudo o que acontece dali para frente não é bom, porque, contrariado, diante de um fato da vida, eu me revoltei. Não aceitei aquilo que me foi oferecido. E o meu dia fica pesado, eu vou realmente levar bronca do chefe, a situação vai ficar complexa para mim, porque eu gerei toda essa energia negativa quando me revoltei com a situação. Uma outra forma de lidar com isso é eu chegar na garagem, olhando o pneu furado, eu digo assim: graças a Deus que furou aqui. Olha que bom. Eu vou tirar uma foto e vou mandar para o meu chefe, mostrando que o pneu está furado, justificando que eu vou me atrasar um pouco. Mas eu vou poder trocar esse pneu, depois eu vou lavar as minhas mãos
e vida que segue. Quer dizer, o fato que me contrariou naquele instante, aceito com resignação, porque o pneu está furado. E a única alternativa que temos é trocar esse pneu. Não há outro meio de retomarmos o nosso veículo. Então, é um fato, é uma realidade, é algo que precisamos fazer. Mas nós podemos fazer isso com resignação, aceitando a experiência ou nos revoltando com ela. É isso que os espíritos superiores querem nos mostrar quando nos convidam a bem sofrer. Quando nós temos a convicção de que recebemos segundo as nossas próprias obras, então por que nos revoltamos? O bem sofrer, ele está relacionado com a atitude que eu tenho diante da adversidade. A adversidade que a vida me ofereceu é algo inevitável. Era necessário que eu passasse por aquela experiência. Agora, as atitudes, a reação que eu vou ter diante da prova, isso é meu. É individual. O bem sofrer está relacionado com a resignação, com a vontade de resolver o problema, ao invés de, muitas vezes, nós agimos assim. Quando surge algum problema na nossa existência, ao invés de começarmos, serenarmos o nosso coração, baixar um pouco a adrenalina diante da situação difícil que estamos vivendo e buscar soluções, nós ficamos buscando culpados. Eu só estou passando por isso porque alguém fez mal para mim. Então a culpa não é minha, a culpa é do outro. Ficamos buscando culpados. Mesmo quando nós atribuímos a nossa culpa, a nós mesmos a culpa, esse estado de culpa, de remorso, também nos cerceia de encontrar a solução para o problema. Então, o bem sofrer passa por essa circunstância de, diante do fato inevitável, buscarmos soluções. O pneu já furou. O que eu preciso fazer? Trocá-lo. Eu posso trocar reclamando, achando ruim, e tudo vai ficar difícil, porque eu fico nervoso, e quando eu fico nervoso, as minhas ações, elas são mais difíceis. Ou eu posso trocar o pneu com serenidade, resignado, buscando fazer o melhor e o mais rápido possível. A solução para o problema é trocar o pneu. A solução para os momentos da nossa vida em que somos contrariados é acreditar na justiça de Deus e buscar a solução para o problema, usando da nossa inteligência, da nossa capacidade, com a convicção de que se Deus colocou aquele obstáculo no nosso caminho, é porque nós temos a capacidade de superá-lo. Senão ele não seria misericordioso. Esse é o bem sofrer, que é recomendado pelos Espíritos Superiores nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos convida a enfrentar a vida. Se a vida tirou meu emprego e eu não consigo achar oportunidade no mesmo nível, nem com a mesma remuneração, que eu aceite o salário mais baixo e a função diferente para pôr o alimento na mesa. Porque o mais importante nesse momento é sobreviver. Porque a vida vai nos dar novas oportunidades. E se nós, resignados e humildes, aceitarmos a situação e buscarmos solucionar o problema com humildade, da melhor forma possível, essas soluções virão. E nós vamos passar por isso. Essa frase, nós vamos passar por isso, me lembra de um momento em que o nosso Chico Xavier, médium fantástico, que publicou mais de 400 obras, que psicografou milhares e milhares de cartas consoladoras, levando esperança a corações aflitos diante da desencarnação.
Este homem que viveu o amor ao próximo em todas as suas atitudes, muito maior do que o médium, um ser dedicado ao próximo, que não queria nada para si, que dividia a sua vida e se empenhou para que outros pudessem ter uma vida melhor, apesar das perseguições, da hipocrisia e de todas as situações que ele viveu. Esse espírito missionário que veio ao mundo para desmistificar o espiritismo, que veio ao mundo para abrir as portas do centro espírita e mostrar o Evangelho do Cristo presente na nossa doutrina, através dos programas Pinga Fogo e da sua bondade, do seu amor. Mesmo Chico, sendo esse espírito de luz tão evoluído em relação a todos nós, ele teve o seu momento de aflição, em que não suportava as pressões que ele estava sofrendo, as ingratidões, as perseguições. E ele pede para Emmanuel que interceda por ele junto a Maria Santíssima, para que ela pudesse ajudá-lo nesse instante. E Emmanuel faz isso. E roga pelo Chico junto a Maria. E depois de alguns dias, Emmanuel traz a resposta da nobre Mãe de Jesus. Esse espírito de luz que nos apadrinha há tantos milênios. E a resposta da Maria Santíssima para o Chico Xavier foi uma frase assim: Chico, tudo passa. Tudo passa. Uma frase simples, mas com uma profundidade infinita, porque ela nos dá a certeza de que por maior que sejam as dores, por mais pungentes que sejam as provas, por maior que seja a nossa dificuldade, tudo passa. E se nós soubermos agir com resignação, vamos sair vitoriosos. Porque tudo passa. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando? Quando formos capazes de aceitar que as aflições que a vida nos traz são de nossa pura e única responsabilidade. E que não é a dor e o sofrimento que nos purifica, mas as atitudes diante das adversidades da vida. Eu falei isso, que a dor e o sofrimento, porque também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo tem alguns questionamentos sobre os flagelos voluntários. Pessoas que acreditam que o sofrimento físico irá lhes trazer a pureza. Então, alguns instrumentos foram criados, chicote, bolotas na ponta, onde a pessoa que estava com a consciência pesada se agredia fisicamente numa penitência diante de Deus. Os grandes sacrifícios que tomaram conta da história, alguns viraram até filme, de pessoas que carregaram pesadas cruzes em distâncias imensas, colocando em risco a vida do corpo. O silício, que é uma correia com dentes de metal voltados para dentro, e que aquilo é colocado em um membro, na perna, no braço, e quando esse cinto é apertado, as garras de metal penetram a carne, e isso deve trazer uma dor lancinante, porque a consciência é pesada dos erros cometidos. E as pessoas ainda hoje acreditam que o sofrimento físico, nas promessas infinitas, podem lhes trazer a redenção e a pureza. Não, não é. No sofrimento físico que nós vamos nos purificar. Deus não espera que nós destruamos o grande presente que Ele nos ofereceu, que é este corpo, para que possamos agradá-lo. Imaginem vocês
nosso filho, que se desviou do caminho e cometeu muitos erros. E quando ele retorna, arrependido dos seus erros, ele se submete à tortura física para nos agradar. Será que nós vamos nos agradar de ver o nosso filho torturado, se agredindo? Claro que não. Vamos lembrar da parábola do filho pródigo, para entender de que forma o Pai reage diante das nossas imperfeições. Esse filho que, desejando gozar a vida, exigiu do Pai sua herança, e adquirindo seus bens, ele foi vivenciando como um bom bibã, gastando os recursos, foi consumindo a riqueza, e enquanto a possuía, tinha grandes amigos, muitas festas, até que o dinheiro acabou. E muito distante de casa, ele se viu na penúria, sem amigos, e foi buscar seu alimento no trabalho. Foi alimentar os porcos. Diante da situação, ele decidiu retornar. E refez os seus passos voltando ao lar. E ao chegar em casa, o pai olha o filho, que arrependido dos seus erros, vinha ao seu encontro. E ele abre os braços e acolhe o filho, fazendo uma grande festa, para que esse filho pudesse ser reintegrado à sua família. É esse o sacrifício que Deus espera que façamos quando reconhecemos as nossas imperfeições. Que nós, de uma forma resignada, trilhemos o caminho de volta. Que humildemente realizemos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para nos redimir do nosso erro, sem flagelo, sem tortura, vivenciando o caminho de volta com humildade e resignação, aceitando as oportunidades que Ele nos oferece, porque Ele nos espera de braços abertos. Não vai nos privilegiar pelo fato de acreditarmos nele, mas irá, pela sua infinita misericórdia, nos conceder os meios para que possamos refazer os nossos passos, corrigir os nossos erros, lutando contra as nossas imperfeições, diante das provas que nos são oferecidas. Esse é o bem sofrer. É desta forma que seremos bem-aventurados, quando trilhando o caminho contrário, possamos, enfrentando as mesmas situações, não errar mais. Ter a humildade de escolher o bom caminho e a convicção de nos aproximarmos da lei de amor, de caridade, porque é só essas leis que podem nos trazer a felicidade plena. À medida em que nós aceitamos as leis de Deus e caminhamos segundo a sua vontade, é que nós vamos encontrando a felicidade de uma consciência tranquila, de momentos de paz, na convivência harmônica com aqueles que conosco caminham, porque obedecendo a lei, nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Resignados diante das dificuldades geradas pelas escolhas do passado, sejam de vidas passadas, sejam de da vida atual, porque estamos aqui e muitas vezes nós cometemos erros pela nossa própria ignorância. Se nós suportarmos as consequências desses erros com resignação, então estaremos saldando as nossas dívidas. É aquela pessoa que, endividada, busca com seu trabalho e quitando tostão por tostão, e trabalhando cada vez mais, vai quitando todas as suas dívidas. No fim da jornada,
ele estará com suas dívidas saldadas, apesar do cansaço, apesar das experiências duras do trabalho pelas quais tivemos que passar. Muito diferente daqueles que, diante das situações da vida, se revoltam, se sentem injustiçados. Esses são como aqueles que, endividados num banco, vão em outro banco contrair um empréstimo ainda maior para saldar a dívida anterior. No fim da jornada, eles continuam endividados. O bem sofrer nos leva à compreensão de que precisamos superar as nossas imperfeições. E as provas que a vida nos oferece são os instrumentos que a misericórdia de Deus nos oferece para que possamos evoluir, para que possamos aprender. Nesse momento de pandemia, em que o mundo passa por aflições e que nós vemos a morte se aproximar, nós vemos um futuro difícil diante de uma provável crise econômica que se instalará. Fica difícil compreender a misericórdia de Deus. Como pode um Pai misericordioso contaminar os seus filhos com o vírus que ceifa as vidas e traz tantos transtornos e dificuldades? Às vezes nós nos perguntamos, onde está a justiça e a misericórdia de Deus numa situação global, onde a demora no desenvolvimento da vacina e agora a mutação do próprio vírus amplia o problema e milhares de vidas são perdidas todos os dias? Onde está Deus? Ele está entre nós. É preciso que tenhamos essa convicção. No final do ano de 2020, Divaldo Franco estava lançando o seu novo livro, A Caminho do Mundo de Regeneração. E ele nos fala, numa palestra de lançamento desse livro, que a prova do vírus, ela foi uma alternativa diante dos caminhos que a sociedade humana estava percorrendo. Se nós olharmos o ambiente político do nosso mundo, em 2018, 2019, nós vamos perceber inúmeros conflitos de grandes nações, inclusive nações detentoras da tecnologia de armas nucleares. Muitos conflitos, discussões, desentendimentos. E pelo que nos diz Divaldo Franco, o mundo caminhava para a eclosão de uma guerra nuclear. Imaginem o que significa uma guerra nuclear. A poluição gerada por bombas nucleares sendo utilizadas no hemisfério norte ou no hemisfério sul, ela trará consequências imensas para a vida orgânica do nosso planeta. Conforme a intensidade da guerra, conforme a intensidade do uso dessas armas, toda a vida orgânica do planeta poderia ser extinta, pelo menos por milhões de anos, que levaria para a Terra se recuperar de uma ação deste porte. Mas todo mundo ia morrer juntos, porque a bomba nuclear ia matar todos de uma vez. Nós acabamos de aprender que somos espíritos imortais. Que a destruição física do planeta, a destruição da vida orgânica, não vai destruir nenhum espírito. Todos estaremos aqui presos a essas consequências. Estaríamos. Não fosse a misericórdia de Deus, que envia um vírus que é letal e altamente contagioso,
mas que desviou a atenção de todas as nações do mundo para si mesmas. Os conflitos bélicos, as possibilidades de uma guerra foram diminuindo porque os governos tiveram que olhar para si, para sua população e gerar meios e recursos para que houvesse o desenvolvimento da vacina, para que houvesse o atendimento médico hospitalar para salvar vidas. Então, meus irmãos, o vírus é um ato de misericórdia de Deus, que nos ofereceu uma alternativa diante da possibilidade da destruição total da vida orgânica no nosso planeta por uma terceira guerra, principalmente por causa das armas nucleares. Tenhamos a convicção de que o Pai é infinitamente misericordioso e que dos males o menor, pois, se resignados estivermos, vamos superar esta experiência que a vida nos ofereceu. Vamos nos ater à mensagem de Maria Santíssima ao Chico e com essa convicção enfrentar todos os dias, porque o sol nasce e nos ilumina e nos fortalece para que continuemos a nossa jornada e nos lembremos, tudo passa. Que Jesus nos abençoe.